Informação garante que a empresa que fez proposta de 720 milhões de reais pelo patrocínio do Espaço Master da camisa também está disposta a adiantar 40 milhões de reais para o Corinthians resolver o transfer ban. Zenit da Rússia deve voltar com tudo no início da próxima temporada para tentar tirar atacante, que é um dos principais destaques do Timão nessa temporada de 2025, e os bastidores do jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil do nosso Timão contra o Cruzeiro já estão pegando fogo. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre os bastidores para o jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil, do nosso Corinthians contra o Cruzeiro. Bastidores já estão muito quentes. Na noite da última quarta-feira, o nosso Timão foi até Belo Horizonte. Vencemos o Cruzeiro por 1-0, jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Gol da partida marcado pelo Memphis. Gol que, na verdade, está dando o que falar. O Cruzeiro enviou um ofício à CBF reclamando do gol marcado pelo Timão. O Cruzeiro reclama que o Memphis acabou se aproveitando do lance, utilizando o braço para dominar e driblar o zagueiro Fabrício Bruno para poder marcar o gol que deu a vantagem ao nosso Timão. E também o Cruzeiro reclama do cartão amarelo que o Lucas Romero levou nos minutos finais, cartão amarelo que acabou deixando o meio-campista dele suspenso para o jogo da volta. Então, horas antes do jogo, que acontecerá domingo na nossa casa, na Neoquímica Arena, os bastidores já estão pegando fogo. Cruzeiro reclama do Anderson Daronco e também do comandante do VAR, o Rodrigo D'Alonso Ferreira. Também tivemos a confirmação do árbitro da partida, será o Rodrigo José Pereira de Lima, e absolutamente liga o alerta pelos lados do Timão. Esse árbitro no dia 1º de outubro apitou o jogo do nosso Timão contra o Internacional em Porto Alegre e no final da partida acabou marcando um pênalti inexistente que acabou gerando o gol de empate do adversário. Então, mediante a tudo isso, os bastidores para o jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil, que acontecerá depois da manhã na Neoquímica Arena, já estão muito quentes. A minha opinião quanto aos bastidores para o jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil já estarem quentes é a seguinte. Primeiramente, falando do árbitro definido, Rodrigo José Pereira de Lima, complicado, árbitro que nos prejudicou e muito pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcando um pênalti inexistente para o Internacional de Porto Alegre, que acabou gerando o gol de empate do adversário. Agora, as reclamações do Cruzeiro, sinceramente, vamos ser sinceros, o Cruzeiro não jogou nada na noite da quarta-feira. O Cruzeiro está, na verdade, brigando por um 0-0 dentro da casa deles. Estamos falando de uma das principais equipes do futebol brasileiro. Mas o Cruzeiro tem que entender que eles foram neutralizados pelo Corinthians. O Dorival montou um esquema que neutralizou as principais jogadas ofensivas da equipe do Cruzeiro. Então, sinceramente, quem tem que estar preocupado com a arbitragem, na minha visão, somos nós. Mas também o Cruzeiro deveria ter aproveitado o ofício e já anexado também aquele gol do Pedrinho da final de 2018 na nossa casa, que foi anulado pelo VAR, um gol totalmente existente, onde o Jadson apenas encosta a mão no peito do zagueiro Dedé e ele cai como se tivesse levado um soco no rosto, e o VAR foi lá e ainda conseguiu anular aquele golaço do Pedrinho. Então, bastidores quentes. Na verdade, quem mais tem que estar preocupado com a arbitragem é o nosso Corinthians, principalmente pela pressão que o Cruzeiro já quer começar a fazer. E agora vamos falar sobre as procuras e investidas pelo nosso atacante destaque, o Guinegão. Após o Corinthians ter recusado uma proposta de quase 130 milhões de clube árabe pelo nosso atacante, o Zenit da Rússia parece que está voltando com tudo
para tentar tirar o nosso jovem destaque já no início da próxima temporada. Sem dúvida nenhuma, o Guinegão é um dos principais destaques do Corinthians nessa temporada 2025. Atacante de apenas 18 anos que teve uma sequência entre os titulares e acabou marcando gols importantes, dando assistências e também demonstrando ser um jogador com uma obediência tática muito grande dentro de campo. Então, se destacando nos momentos em que o Corinthians não teve seus principais jogadores de frente, como o Yuri Alberto e também o Memphis, o Guinegão acabou ganhando oportunidades com o Dorival e acabou se destacando. Mediante a todo esse destaque, claro que ele passou a despertar interesses de clubes do futebol europeu e também, recentemente, o Corinthians recusou uma proposta de praticamente 130 milhões do futebol árabe por ele, e o Guinegão vem sendo acompanhado por diversos clubes, principalmente do futebol europeu. O Zenit, alguns meses atrás, já havia tentado tirar o jogador do Corinthians. Parece que foi feita uma proposta na casa de 90 milhões e o Zenit não desistiu, pois tem informação que garante que, para janeiro, o clube russo voltará com tudo para tentar tirar o nosso atacante. Pelas informações do meu timão, o Zenit já está conversando com os representantes do atleta para em breve formalizar uma nova proposta ao Corinthians pelo jogador que, como eu disse, vem sendo um dos principais destaques do timão. Como eu disse a vocês, o Corinthians recusou essa proposta na casa de 130 milhões de um clube árabe. Pelo que se fala, o Corinthians aceita começar a conversar por valores que se aproximam de 160 milhões. Então, no início da temporada, deveremos ter uma janela muito agitada em relação ao nosso atacante, que já vem sendo monitorado por vários clubes e parece que o Zenit prepara uma nova proposta milionária pelo jogador. A minha opinião, quanto a essa informação que o Zenit já conversa com o staff do Guinegão e está preparando uma nova proposta pelo jogador, é a seguinte. Eu vou ser bem sincero com vocês. O Corinthians recusou uma proposta de 130 milhões por ele. Pelo que se fala, o Corinthians aceita começar a conversar por algo próximo de 160 milhões. Eu vou ser honesto, eu particularmente me preocupo com algumas situações, principalmente a necessidade que o Corinthians tem de dinheiro. O Corinthians tem pressa para dinheiro, principalmente agora, nesse final de ano, com vários compromissos, inclusive compromisso com o Transferban. Então, isso que acaba me preocupando. O Corinthians precisa, aliás, necessita perder a fama de vender seus principais jogadores, suas principais joias baratas. Eu, particularmente, acho que o Guinegão deveria ficar pelo menos a próxima temporada toda. Ah, mas capitão, de repente pode ser que o jogador não vá bem, acabe regredindo e acabe perdendo valor. Só que também o jogador pode progredir. Não, nada é certo, não temos certeza. O que temos que colocar como parâmetro é o talento do jogador. E o Guinegão já demonstrou que tem talento. Então, para mim, 130, 160 milhões ainda é muito barato pelo jogador. Nós vemos os nossos rivais vendendo jogadores por 200, 300, até 400 milhões. Por quê? Porque eles não têm pressa, não têm a necessidade. Já o Corinthians, infelizmente, acaba perdendo muito dinheiro por essa necessidade financeira. Então, vamos aguardar e se realmente essa proposta, essa nova proposta do Zenit chegar e quais serão os valores. Eu, sinceramente, no lugar do Guinegão, não iria para o futebol da Rússia, não. Aguardaria mais um tempo e, para mim, é jogador, eu já disse para vocês em vídeos anteriores, jogador de Premier League, campeonato espanhol, campeonato italiano, por todo o talento que ele tem. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre informação que garante que, além de ter uma proposta na casa de 720 milhões, que proposta que pode aumentar pelo patrocínio do Espaço Master da camisa, a nova empresa interessada em colocar a sua marca na camisa do Timão está disposta a pagar o Transferban
que o Corinthians está desde agosto e nós não vemos a hora disso ser resolvido. O Corinthians já está há alguns meses trabalhando para atrair novas receitas. O Corinthians tem necessidade de dinheiro e uma das frentes que mais pode trazer dinheiro para o clube, sabemos que é o patrocínio da nossa camisa, mais precisamente o Espaço Master, que hoje está com a Esportes da Sorte, que tem um contrato de 103 milhões por temporada, contrato de 3 anos, totalizando 309 milhões. Sabemos que o Corinthians trabalha para reajustar esses valores, conversando com a própria Esportes da Sorte. Há quem garanta que o Corinthians está próximo de anunciar acordo com a casa de bets por valor de 600 milhões de reais, uma totalidade de um contrato de 4 anos. Corinthians que tentou negociar com outras empresas, principalmente em outubro, pela queda do valor da multa rescisória, mas não teve sucesso. Então, há quem garanta que o Corinthians está próximo de anunciar um acordo que pode até ultrapassar os 600 milhões com a própria Esportes da Sorte, acordo de renovação que teria uma durabilidade de 4 anos, mas também tem informação que o Corinthians tem outras propostas, e uma que acaba chamando mais atenção é de uma nova empresa de bet concorrente da Esportes da Sorte, empresa que estaria disposta a pagar 180 milhões de reais ao Corinthians por temporada, um contrato de 4 anos, totalizando 720 milhões, claro, teríamos bônus e tudo mais que poderia aumentar e muito esses valores. Então, claro, dentro do Corinthians agora o momento é de análise, pelo que se fala, essa nova proposta está no setor de compliance. Claro que dentro do Corinthians trabalha-se com a não ter riscos de repente fechar com um patrocínio que daqui a alguns meses precisa ser encerrado. Corinthians precisa ter garantia, mas pelo que se fala está no setor de compliance. O que chama a atenção, uma nova informação em relação a isso, que veio do jornalista Samir Carvalho, do canal Café do Setorista, é que como prova de garantia que a empresa tem condições de bancar esse novo patrocínio, é que eles estão dispostos a pagar o transfer ban, cerca de 40 milhões de reais que o Corinthians deve ao Santos Laguna pela compra não paga do zagueiro Félix Torres, que acabou impedindo o Timão de registrar novos atletas. Estamos impedidos, na verdade, desde o dia 12 de agosto. Então, pelas novas informações, 720 milhões já garantidos fixos e mais o pagamento, os 40 milhões de reais do transfer ban logo de cara na assinatura do contrato, destacando que esse valor não é um bônus, não é algo a mais, e sim depois a empresa iria descontar, e pelas informações do Samir sendo tratado como um adiantamento. A minha opinião quanto a essa proposta de 720 milhões, contrato de 4 anos, 180 milhões por ano, pelas somas de bonificações e tudo mais, esse novo patrocínio pode ultrapassar os 850 milhões, e claro, com eles de repente estando dispostos a pagar o transfer ban, eu vou ser bem sincero com vocês. O Corinthians precisa de segurança. Não adianta nada, de repente, você fecha com uma empresa que te promete pagar 200 milhões por ano em 3 anos e não consegue pagar nem 6 meses. Aí você acaba perdendo algo que você tinha como garantido, que é o que o Corinthians tem hoje com a Esportes da Sorte, e acaba se complicando, depois tendo que abrir novas negociações, e de repente, para fechar e não ficar sem patrocínio, é o momento que você acaba até perdendo dinheiro, porque de repente tem que abrir mão fechando com algo mais barato do que você tinha anteriormente. Então, primeiramente, é a empresa ser analisada pelo compliance, passar pelo compliance, apresentar garantias. É uma empresa, pelo que se fala, foi regularizada esse ano, é uma empresa nova, parece que é uma junção de ex-sócios, diretores da PixBet, que já patrocinou o Corinthians, então tem que ter muita cautela. A informação é essa, chegou a proposta de 720 milhões, 180 milhões de reais por ano, contrato de 4 anos, mais pagamento do transfer ban. Empolga? Empolga, só que é aquele detalhe, tem que ter muita atenção e também muita cautela antes de decidir
alguma coisa. A situação financeira do Corinthians é caótica, todos sabemos disso, mas também não é por isso que de repente o clube precisa fazer algo que daqui a algum tempo possa se complicar. Então, antes de tudo, é a empresa passar pelo compliance e depois apresentar as devidas garantias bancárias. Vou ser sincero com vocês, pagamento do Transferban como adiantamento de um contrato que pode ultrapassar os 800 milhões, sinceramente, não estamos falando de muita coisa não. Deveriam fazer mais, uma grande contratação, de repente um adiantamento maior. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, bastidores para o jogo da volta da Copa do Brasil quentes do nosso timão contra o Cruzeiro. E quanto a todas essas sondagens em relação ao nosso jovem atacante, o Guinegão. O que vocês acham? Será que ele deve deixar o timão já no começo da próxima temporada? E essa informação de proposta, 720 milhões, mais pagamento do Transferban, empresa interessada no espaço master da nossa camisa. O que vocês pensam? Será que o Corinthians pode trocar a Esportes da Sorte? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!